Você sabia que o Flamengo é dono de 100% dos direitos econômicos de 7 titulares? No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar quem são esses titulares, assim como vou falar o percentual de outros jogadores importantes dentro do elenco do Jorge Jesus. Para completar, preciso te atualizar sobre a negociação envolvendo São Paulo e Thiago Volpi em relação ao Querétaro. O Thiago fica para a próxima temporada ou não? E por fim, vou te contar também sobre os planos do Red Bull Bragantino, que está pensando alto e investindo pesado em contratações. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem legal ter você em mais um vídeo do meu canal. E antes de começar a passar as informações que eu prometi agora há pouco, quero dar uma dica para quem é apaixonado por futebol e vive dando pitaco no próprio time e no time dos outros. É que o Sport Manager 365 é um fantasy dos mais legais, para mim o melhor fantasy que existe, e ele permite a você escalar o seu time online e pontuar de acordo com o que o cara faz na vida real, usando as estatísticas dele dentro de campo. E o mais legal do Sport Manager 365 é que são vários os campeonatos. O Brasileirão acabou, mas por lá você consegue jogar Champions League, Campeonato Inglês, Espanhol, Italiano, entre outros. Se você mandar bem nas escalações, você ainda vai ganhar dinheiro. Para participar, é só pegar o link na descrição desse vídeo, você cadastra seus dados, valida todos os dados, é importante que você valide, porque automaticamente você já ganha $10 para começar a brincar. Bom, preciso começar pagando uma dívida com vocês que acompanham o canal do Nicola. É que eu havia prometido alguns dias atrás que ia fazer vídeos contando sobre Sport, Red Bull Bragantino, Coritiba e Atlético Goianiense, os mais novos integrantes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento do Red Bull Bragantino, aquele que mais tem chamado a minha atenção entre os 4 que subiram. É que as contratações parecem ser bem legais. Por exemplo, o Red Bull Bragantino já se acertou com o Alejandro, atacante de 19 anos de idade, que pintou como uma das sensações do Atlético Mineiro, contrato de 4 temporadas. O Red Bull Bragantino também acaba de se acertar com o Realpe, zagueiro de apenas 18 anos de idade, tido como uma das grandes promessas do Independiente Del Valle, o atual campeão da Sul-Americana. O Realpe nem jogou muito nessa temporada, fez um jogo na Sul-Americana e 7 partidas no Campeonato Nacional, mas é muito bem falado no Equador. Zagueiro alto, jovem, rápido e que tinha propostas também de Flamengo e Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino foi o único que se disponibilizou a pagar $1 milhão, o valor pedido pelo Independiente Del Valle, e por isso ficou com o jogador e 80% dos direitos de uma venda futura. O Red Bull Bragantino não vai parar por aí. O clube negocia com o São Paulo 2 possibilidades de negociação. A primeira delas, o zagueiro Valse, de 20 anos de idade, e o que mais me impressionou é a possibilidade do Red Bull Bragantino comprá-lo em definitivo. As conversas são em 2 frentes, ou empréstimo ou em definitivo, mesmo levando em consideração o altíssimo valor que o São Paulo quer, 5 milhões de euros, que equivalem a 23 milhões de reais. Por mais incrível que possa parecer, o time novato, que acaba de subir à primeira divisão, como o Red Bull Bragantino, já havia jogado como Bragantino na Série A do Brasileiro 20 anos atrás. Esse time está pensando na possibilidade de colocar 23 milhões de reais no São Paulo para contratar o Valse. Se não der certo essa negociação, pode haver a possibilidade de empréstimo. O Red Bull Bragantino também conversa com o São Paulo para o empréstimo do Elinho. O atacante de velocidade que perdeu espaço no tricolor nos últimos meses poderia reaparecer no Red Bull Bragantino. Então, dá para imaginar um time bastante forte. O objetivo muito claro do Thiago Escuro, que é quem comanda esse projeto, o mesmo que recebeu proposta do Palmeiras para substituir o Alexandre Matos. O Thiago Escuro quer colocar o Red Bull Bragantino na Libertadores da América de 2021, ou seja, ele vai precisar fazer uma ótima campanha no Brasileirão do ano que vem, ficando entre os primeiros. Sobre possibilidades de saída, até agora a única baixa certa é a do Anderson Marques, zagueiro que resolveu se aposentar. O Red Bull Bragantino também pode perder o Thiago Ribeiro, cujo contrato termina em dezembro. Thiago Ribeiro, aquele mesmo atacante, com passagens por Santos, por São Paulo, entre vários outros clubes. E outra possível baixa é a do Rafael Carioca, que negocia com o Vitória. Mas é importante dizer que tanto o Thiago Ribeiro quanto o Rafael Carioca não fazem parte dos planos do Thiago Escuro e companhia.
Quero falar agora sobre Thiago Volpi e para responder uma série de perguntas de vocês, seja em lives, seja aqui em comentários dos vídeos do canal do Nicola. Todo mundo querendo saber, ou pelo menos todos os São Paulinos querendo saber, se o Thiago Volpi vai ficar ou não para a próxima temporada. Ele saiu de férias com a promessa do tricolor de que será comprado junto ao Querétaro. O que diz esse contrato entre mexicanos e São Paulo? Que se o tricolor quiser ficar com o Thiago Volpi, vai ter de gastar 5 milhões de dólares ou 20 milhões e 600 mil reais. Como é que o São Paulo pode pagar essa questão? A primeira parcela, metade do valor, de 2 milhões e meio de dólares, precisa ser depositado até o dia 31 de dezembro. E o restante, os outros 2 milhões e meio de dólares, seriam pagos em prestações ao longo da temporada de 2020. Por que esse negócio é considerado tão difícil? Por causa da condição financeira do São Paulo. E aí, só para você entender um pouquinho dessa dificuldade, o orçamento do São Paulo para 2020, que vai ser votado pelo Conselho Deliberativo na próxima semana, no dia 19, vai prever gastos com reforços de apenas 21 milhões e meio de reais. Ou seja, só com o Thiago Volpi, o São Paulo desembolsaria praticamente tudo o que terá à disposição com reforços para a próxima temporada. Isso precisa ser seguido completamente à risca? Na teoria sim, na prática não. Até porque se vender bastante jogador, o São Paulo pode acabar compensando essas perdas com mais reforços. Mas esses 20 milhões e 600 mil reais certamente estão acima do que o São Paulo poderia gastar. Entre o São Paulo e o Volpi já está tudo certo. Ele vai assinar um contrato de 4 anos com direito a luvas e um aumento salarial. Já o Querétaro espera do São Paulo, pelo menos até o dia 25 de dezembro, uma resposta definitiva. Até agora o São Paulo não se posicionou em relação ao Querétaro e aí até o dia 31 de dezembro precisa cair essa primeira parcela de 2 milhões e meio de dólares. Já que estou falando do São Paulo, também preciso te atualizar sobre outras questões. Igor Vinícius, lateral direito, é outro que está emprestado ao São Paulo somente até dezembro e, assim como fez com o Volpi, o São Paulo também prometeu ao lateral direito que ele será comprado. Negócio bem mais barato do que o Volpi. O São Paulo vai precisar desembolsar 2 milhões de reais que podem ser pagos em suaves parcelas, com a observação de que a primeira parcela precisa ser depositada até o dia 31 de dezembro desse ano. O Igor Vinícius já tem um pré-contrato assinado com o São Paulo, esse contrato passa a valer assim que o São Paulo oficializar essa compra e a partir daí ele passa a ter um contrato de 3 temporadas com o São Paulo com direito a reajuste salarial. E antes de falar sobre o Flamengo, mais uma boa e uma má notícia para o São Paulino. 24 milhões e 700 mil reais entraram nos cofres do São Paulo nos últimos dias por conta da participação, prêmio de classificação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo terminou o Brasileirão em sexto, mas foi o terceiro que mais recebeu e eu explico direitinho essa história no vídeo que eu gravei aqui. Com esses 24 milhões e 700 mil, São Paulo conseguirá colocar parte das suas contas em dia. Alguns salários que poderiam atrasar, férias e 13º que estavam preocupando a diretoria, tudo isso deve ser resolvido. A má notícia é que aquela negociação com o RB Leipzig pelo Antony deu para trás. O time alemão não vai chegar nos 20 milhões de euros que o São Paulo quer pelo atacante. O RB Leipzig ofereceu 18 milhões de euros, o São Paulo pediu 20 e a partir daí o RB Leipzig desistiu da negociação. Dá para dizer então que o Antony fica para a próxima temporada? Não, não dá para dizer, até porque o São Paulo precisa da venda dele para colocar suas contas em ordem. Vale lembrar que nos 8 primeiros meses do ano, São Paulo registrou um déficit de quase 77 milhões de reais. E a única esperança de venda do Antony nesse momento é a de uma negociação que pode ser aberta nos próximos dias com o Borussia Dortmund, também da Alemanha. Para fechar, quero te atualizar sobre os direitos econômicos dos jogadores do Flamengo. Todo mundo bastante valorizado depois do título do Campeonato Brasileiro, da Libertadores da América e a perspectiva, o sonho de ganhar o Mundial. Então, pesquisei num documento oficial do Flamengo para saber qual o percentual dos direitos econômicos que o rubro-negro tem em cima dos seus principais jogadores. E a notícia é bem positiva. 7 dos 11 titulares do Jorge Jesus têm 100% dos direitos econômicos presos ao Flamengo. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer proposta que vier por esses atletas e o Flamengo fica com todo o valor da negociação. Aquela história da pizza, de direitos econômicos bastante divididos, que é bastante comum em vários clubes brasileiros, não existe no Flamengo. Os 7 titulares com 100% dos direitos presos ao Flamengo são Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rafinha, Gerson, William Arão e Pablo Mari. Com a observação de que alguns que não são titulares também têm 100% presos ao rubro-negro. Casos do Diego Ribas, do Renier, do Vitinho, do Lincoln e do Rodinei. Você pode estar se perguntando sobre os 4 titulares que estão faltando.
Vamos lá, vou te atualizar caso a caso. O Arrascaeta, 75% dos direitos econômicos. O goleiro Diego Alves, 60% dos direitos econômicos. Rodrigo Caio, o Flamengo tinha 45%, está adquirindo mais 15%, vai passar a ter 60%, além do Gabigol, o único jogador emprestado. Hoje o Flamengo tem 0% dos direitos econômicos do Gabigol, negocia há bastante tempo, tanto com o atacante quanto com a Inter de Milão, para comprá-lo em definitivo, e aí pode ter 80%, 90%, 100%, vai depender das negociações com a Inter. E até alguns reservas que são utilizados com mais frequência pelo Jorge Jesus também têm percentuais altos, presos ao rubro-negro. Casos do Berril e do Matheus Tuller, 80% dos direitos econômicos de cada um com o Flamengo e do René com 50%. Para fechar as informações do Flamengo, quero dizer que os dois jogadores mais pretendidos, aqueles com mais sondagem de clubes do exterior, são o Bruno Henrique e o Gerson, os dois com 100% dos direitos presos ao Flamengo. Ou seja, se o Flamengo decidir vendê-los, vai ficar com todo o valor de uma negociação. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para deixar sugestão, opinião, pergunta, dúvida, seja lá o que for. Beleza? A gente se vê em breve. Até!